Boa noite, irmãos. Estão me ouvindo bem? Tá tranquilo, né? Nós vamos estudar hoje dois capítulos, tá bom? Fazer um intensivo. Aí é o capítulo 12, começar o capítulo 12 de Levítico. O, as normas trazidas por Moisés ao povo de Israel, eles tinham uma fundamental importância no meio do povo. Como não havia, eles estavam formando, né, um grupo onde eles precisavam de normas para se organizar. Então, tanto as normas valiam para a vida espiritual, né, vamos assim dizer, como para as relações dentro do acampamento, dentro do local onde eles estavam morando. Então, para cada situação, né, havia alguma norma para cuidar do povo. E a gente sempre observa nessas normas que havia um princípio fundamental, que é a questão da pureza. A questão da pureza sempre a busca, em todas essas normas, de manter o povo de Israel puro diante de Deus. E nessa primeira parte aqui, a gente vai ver algo específico, né, para as mulheres, aquelas que tinham os seus filhos. Então vamos lá para o capítulo 12. Ele é pequeno. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, se uma mulher conceber e tiver um menino, será imunda 7 dias, como nos dias da sua menstruação, será imunda. Continuando. No 8º dia, circuncidará ao menino a carne do seu prepúcio. Continuando. Depois ficará ela 33 dias a purificar-se do seu sangue. Nenhuma coisa santa tocará, nem entrará no santuário, até que se cumpram os dias da sua purificação. Então, aí é algo específico para as mulheres. A questão é esse tipo de norma é devido ao sangramento do parto, entendeu? E devido a isso, né, se torna impuro, né? Impuro diante do seu carro do sangramento, não a pessoa em si, é o sangramento, o efeito do sangramento. Então, devido a isso, ele faz uma relação com a menstruação da mulher e se torna impuro durante 7 dias, né, depois do parto. 7 dias depois do parto. No 8º dia, ele dá uma especificação, né? No 8º dia é circuncidado o bebê, no caso, o menino, né? Nascido menino. O bebê é circuncidado. E daí conta mais 33 dias, né? Depois dos 7 dias que a pessoa é considerada imunda, conta mais 33 dias. Ao todo, o período que ela vai ficar isolada, né, sem poder tocar em coisa santa, sem poder ir no templo, ela tem um total de 40 dias. São 40 dias de período de purificação, né, que eles chamam. Ao todo, dá uns 40 dias. Então, a gente vê aqui a importância, né, o zelo e o cuidado que o Senhor tem pelo seu povo.
como eu estou explicando, não é a pessoa em si que ela cometeu um erro, um pecado, mas o fato do sangramento, os fluidos, né? Os fluidos que estão saindo dela. Então, por causa desse fato, a torna impura, né? E aí ela passa a entrar num período de purificação, né? Lembrando que o nascimento de uma criança é uma bênção. Se a gente for verificar, eu acredito que eu anotei aqui, deixa eu ver, em Gênesis 17, especificamente o versículo 16, quando Deus ele fala de Sara, né? A forma como ele fala de Sara sobre a gestação dela, sobre a vinda do filho dela. Então, a importância que Deus dá à mulher, né? A importância que ele dá a esse período de gestação. Ainda diz assim, olha, você vai ser de, de você vai virar vários reinos, né? Reis, né? Então a gente vê aí a importância que o Senhor dá para a mulher, né? Ainda no Velho Testamento, né? A proteção, o cuidado e as bênçãos que ele dá para a mulher. E a gente observa isso muito forte na história, principalmente de Sara, quando Deus ele dá as promessas, né? As promessas para a vida dela, né? E ele faz uma promessa especificamente para ela, entendeu? A gente observa muitas promessas que são feitas diretamente para Jacó, para Isaac, né, para Abraão, e a gente vê um trecho assim bíblico, né, que é o capítulo 17, versículo 16 de Gênesis, onde Deus ele direciona para Sara, né, especificamente para Sara a promessa. Então, então a gente vê que Deus ele dá um valor muito grande à gestação, à figura da mulher, né, nesse papel de trazer uma criança, né, à vida, de trazer uma criança ao mundo. Aí você vê a importância que Deus dá. E esse período aqui que ele está colocando na lei é justamente esse é por causa dos fluidos, né? Os fluidos. Aí Deus a gente observa essa necessidade de purificação do seu povo, né? E ele coloca isso especificamente, né? Para a gestação da da mulher. Mas ele vai mais além, né? Se a gente for observar nos próximos versículos, né? Em relação se ela tiver uma filha mulher, né? Mas se tiver uma menina, será imunda 2 semanas, 14 dias, né? Como na sua menstruação. Depois ficará 66 dias a purificar-se do seu sangue. Alguns teólogos dizem que Deus está fazendo uma diferença entre o homem, entre a mulher, né? Mas outros dizem que pelo fato de ser um período dobrado é porque se trata de uma menina, que se trata de uma menina, também vai menstruar, que também vai engravidar. Então, por se tratar de uma menina, né, a, o período é dobrado. Aí, no caso total do tempo de purificação para a mulher, quando tem uma menina, é de 80 dias. É, se fosse nos dias de hoje, seria tipo a licença maternidade, né? Se fosse uma menina, seria dobrado, ó. Aí todo mundo ia querer uma filha mulher, né? Aí ia ter uma licença dobrada, né? Mas é mais ou menos isso, uma analogia que eu estou fazendo. Então, mas não é, Deus não está querendo aqui fazer uma distinção, né? Uma distinção de, como pode assim, de prioridade, questão de prioridade, mas sempre especificando a purificação. Aí, em seguida, nós vamos ver, e cumprindo os dias da sua purificação, é o versículo 6.
e cumprindo os dias da sua purificação por filho ou filha, trará ao sacerdote um cordeiro de 1 ano por holocausto, e um pombinho ou uma rola por oferta pelo pecado à porta da tenda da congregação. Então, tanto independentemente se for uma menina ou um menino, no momento do ato de apresentar a criança, o bebê, aí vai ter é, apresentar ao sacerdote um cordeiro para o holocausto, né? E uma rola ou um pombinho como oferta. Aí o sacerdote oferecerá perante o Senhor e pela mulher fará expiação, e ela será purificada do fluxo do seu sangue. Aqui ele especifica melhor. Será purificada do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da que der à luz menino ou menina. Mas se as suas posses não lhe permitirem trazer um cordeiro, tomará então 2 rolas ou 2 pombinhos, uma para o holocausto e outra para a oferta pelos pecados. Então Deus ele também atende aquelas pessoas que têm menos condições. Aí num caso, como tem menos condições, aí Deus ele coloca mais uma forma de atender essas pessoas que têm menos condições, que não têm condições de, ter de colocar um cordeiro, de dar um cordeiro para um holocausto. Aí, no caso, vai ser uma pombinha ou uma rola, como ensinado aqui. Tudo, Deus ele faz isso para a purificação da mulher. A gente observa que isso tem um papel muito importante no meio deles. Deus está cuidando do seu povo. Mas ao longo do tempo, essas coisas fizeram parte da cultura judaica até, inclusive, no período que Jesus viveu. Vocês lembram que Maria e José levaram também pombinho e rola quando por conta do nascimento de Jesus? Então, ainda assim, na época de Jesus, quando Jesus veio, ainda sobre a rédea, né, das normas, né, da cultura do Velho Testamento, eles participavam desses ritos judaicos normalmente, né? E só foi finalizado na morte de Jesus na cruz. Foi pregado, né, essa antiga aliança na cruz com Jesus. E a gente pode também observar que, devido a essa característica de questão do sangramento, de ser visto pelo povo como algo impuro, até mesmo pela ignorância, em certas situações, a gente pode observar isso numa história em específico, quando Jesus ele cura uma mulher de hemorragia, lá no livro de Marcos. Não vai dar tempo da gente ler tudo, mas no livro de Marcos, capítulo 5, deixa eu ver aqui, porque ele é um pouco extenso. Livro de Marcos, capítulo 5, do versículo 25 ao 34. Versículo 25 ao 34. Vamos ler só o início. Grande multidão, versículo do 25 ao 34. Aconteceu que grande multidão seguia cumprindo, né? Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo não aproveitar, antes, pelo contrário,
indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Aí ela realmente vai ficar curada. O que eu quero especificar aqui é que isso era algo ruim, porque não era só uma questão de doença, mas perante a sociedade judaica, ela era vista como impura, entendeu? Justamente porque ela ficava sangrando, entendeu? Então, especificamente não era só a questão da doença, era só a questão da doença, mas pelos anos e pela cultura, né, que se passou, né, perante as normas e as leis, né, do Antigo Testamento, ela provavelmente ela mesma se sentia impura por aquela situação. E Deus, vendo o sofrimento dela, a curou. A gente vai ver um exemplo análogo mais adiante, né? Mostrar como essas situações afetam o lado emocional, o lado espiritual das pessoas que, que dentro da lei, né? Dentro da lei. Mas Deus, pela sua misericórdia, nos enviou Jesus e a gente já está lavado de todo o pecado. Essa é a maravilha da vinda de Jesus. Situações como essa, né, que a gente vê no Velho Testamento, né? Situações como essas estão para a pessoa que está convertida em Cristo, né? Não é considerado algo, algo impuro. Então, essa é a maravilha da vinda de Jesus na cruz. E mostra a importância, ainda no Velho, do corpo, né? O corpo é importante, o corpo físico, a importância do corpo físico para o Senhor. É, abro em Romanos, para a gente finalizar, abro em Romanos, finalizar essa parte, deixa eu ver, Romanos 12. A importância, a ampliação da importância do corpo, né, do ser humano para Deus, a importância que foi alcançando. Rogo-vos, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, para o Senhor, a nossa vida espiritual, o nosso corpo, tudo passa a ser importante para o Senhor, e a nossa pureza ela tem que ser tanto espiritual, né, nossa mente, como o nosso corpo, o nosso físico, que Deus ele dá uma importância muito grande, porque o nosso corpo, o cuidado do nosso corpo, das nossas ações em relação ao nosso corpo, né, eles são reflexos da nossa vida espiritual, da nossa comunhão com Deus. É isso que Deus quer nos mostrar. Que tudo que a gente fizer contra o nosso corpo, a gente tem que mantê-lo impuro, porque o nosso corpo é o reflexo da nossa vida espiritual, da nossa comunhão com Deus. Aí a gente está encerrando esse ponto e já vai para o capítulo 13, tá bom? É intensivo. Vamos lá para o capítulo 13. Nós vamos estudar agora um ponto importante. Esse capítulo 13, o assunto que vai ser trabalhado no capítulo 13, ele não se encerra no capítulo 13.
ainda vai ter continuidade no capítulo 14. Então, aí a gente vê a importância que esse tema que eu vou trazer para os irmãos hoje, como ele é importante no meio da igreja. E, mais uma vez, vai se referir ao corpo, né? Especificamente ao corpo da pessoa, que, que é as leis acerca da lepra. Capítulo 13, ele trata das leis acerca da lepra. Como eu estou explicando para os irmãos, ele é um assunto extremamente importante. Tanto é que lepra e leproso aparece no Antigo Testamento 54 vezes. Essas palavras aparecem no Antigo Testamento 50 e em grande quantidade, especificamente no livro de Levítico. Essa doença, né, ela se alastrava pelo Oriente, né, já durante já muitos anos. Era uma doença muito conhecida, principalmente porque ela não tinha cura. Ela não tinha cura, né? Como ela não tinha cura, então isso assustava todo um mundo antigo. E assustava todo o mundo antigo. Tirava a pessoa do convívio da sua família, do convívio da sua comunidade, né? E carregava nela um estigma de algo errado, algo ruim, algo feio, né? Então carregava um lado ruim, né? Como se ela tivesse feito algo ruim, um, um, um pecado, vamos dizer assim, contra Deus, para receber aquele castigo. Então a gente observa que era algo tão assustador, né? A lepra era uma coisa tão assustadora que ela consta no livro de Levítico de uma forma bem extensa, bem extensa. Se a gente for observar só o capítulo 13, ele tem mais de 50 versículos. Esse versículo, 59 versículos, só falando sobre. E ainda vai continuar no capítulo 14. 14 ainda vai continuar a respeito da lepra. E quando a gente for ler aqui o texto, a gente tem que pensar o seguinte: qual era o significado da lepra naquele mundo antigo? Qual é o significado da lepra? A lepra no mundo antigo é qualquer tipo de lesão, qualquer tipo de lesão na pele, qualquer tipo de lesão na pele era considerado uma lepra, né? Uma lepra. Então, qualquer tipo de lesão, apareceu algum tipo de lesão, já havia a suspeita da pessoa de ter uma lepra. Hoje a gente sabe que tem todo tipo de doença de pele, né? Então, mas naquela época, qualquer lesão na pele que a pessoa tivesse era considerado lepra. E o significado de lepra naquela época incluía outras situações, né? Ou outros pontos que hoje a gente já descarta completamente. Por exemplo, fungos e morfo, fungo e morfo também era considerado lepra, entendeu? Por isso que a gente vai ver em estudos mais adiante que eles tinham que descontaminar a casa, se observar uma mancha, um mofo dentro da casa, né? Eu já estou entrando em outro assunto, né? Só para os irmãos entenderem que lepra ele tinha um conceito muito grande no mundo antigo, né? Envolvia não só as lesões de pele, né, nas lesões no corpo, como também fungos e morfos dentro da casa das pessoas, né, daquela época. Então ele tinha um conceito muito amplo. Hoje em dia já se já se diagnosticou, né? Já se identificou o bacilo, né? Bacilo da lepra que causa a lepra. Mas irmãos, vocês sabem que eu fui pesquisar, foram descobrir o agente, né?
que provoca a lepra no século XIX. Então, em relação à história da humanidade, faz pouco tempo que eles descobriram o agente causador, né, o bacilo causador da lepra. Aí passou a se chamar hanseníase aqui no Brasil. Passou a se chamar hanseníase aqui no Brasil. Que a pessoa que descobriu isso era um médico norueguês, Gerhard Hansen. Aí por isso que é hanseníase, entendeu? Aí devido a o nome desse médico, aí aqui no Brasil ele foi pioneiro, né, em mudar o nome, né, de lepra para hanseníase. Então aqui no Brasil a gente conhece, né, essa esse, essa lesão, né, essa doença que naquela época não tinha cura, a gente conhece como hanseníase. Hanseníase. Inclusive, inclusive aqui no Brasil, na, na década de 90, o governo proibiu, né, nos, nos documentos oficiais a palavra lepra e só deve ser usado nos manuais, na literatura oficial, a palavra hanseníase, porque lepra, como demorou muito tempo para ser descoberta, e também pela questão histórica dela, de estar relacionada ao pecado, à impureza, né? A palavra lepra, ela não só carregava o nome da doença, como um estigma de uma questão espiritual, né? Uma pessoa contaminada, uma pessoa impura. Então, então o governo retirou na década de 90 de todos os manuais essa palavra, lepra, e substitui ela por hanseníase. Aqui no nosso estudo nós vamos usar a palavra original, a palavra lepra. Por quê? Porque ela tem um significado naquele povo, tá? O povo de Israel. Como eu expliquei para vocês, não era só a questão das lesões, né, no corpo, né? Ela envolvia também outros fatores. Então, ela é bem mais extensa, né, do que a palavra hanseníase. Ela é muito mais, envolve muitas marcas, doenças e situações que caracterizam a lepra, entendeu? Então, é esse que nós vamos especificar nesse nome. E também porque a pessoa que é acometida da lepra, ela se torna impura. Então há uma questão aí espiritual, porque ela se torna impura. E no momento que ela é diagnosticada, é confirmada a impureza, ela sai do meio do povo, entendeu? Ela sai do meio do povo. Então a gente observa isso como não é uma doença simples, não é uma doença qualquer, né? E era que como ela é bem trabalhada em detalhes, né, no livro de Levítico, a gente vê a importância para Deus em relação a essa doença, porque não era essa doença, como ela era transmissível, né? Ela poderia contaminar outras pessoas. Então, pelo fato, né, dela poder contaminar, ser contagiante, né, torna ela mais grave e joga essa pessoa no isolamento, né? Joga essa pessoa no isolamento. Então a gente observa então que a norma que está sendo colocada, né, as normas que está sendo colocada, não é só pela questão da pureza da pessoa, mas é pelo cuidado em relação a todo o acampamento, a toda a comunidade. O zelo para se identificar a questão se a pessoa tem ou não a lepra, não só para verificar se a pessoa está impura ou não, mas sim também
é um caráter, como se fosse uma medida sanitária, para retirar aquele mal do meio, aquele mal, me entendam bem, né? Aquele mal, entre aspas, aquele mal do meio do corpo. A gente não vai conseguir ler todos os versículos, a gente vai ler só alguns pontos, né? E a gente vai fazer uma análise. Vamos lá? Capítulo, capítulo 3. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: o homem que tiver na sua pele inchação ou pústula ou mancha lustrosa, e isto nela se torna com praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, ou a um de seus filhos sacerdotes. Então, se a pessoa apresentar uma lesão no corpo, uma coisa que possivelmente possa ser uma lepra, ele já tem que ser levado para o sacerdote. Veja como é a gravidade da situação, irmão, especificamente dessa doença. Ele não é levado a um curandeiro, a um médico, não é levado a um médico, ele é levado para o sacerdote, porque envolve a proteção da comunidade, do acampamento, né? Do povo de Deus. Então, por envolver, pela gravidade da situação, por envolver, não vai diretamente ao sacerdote. Então, para você ver como é importante, como o, as normas do Antigo Testamento, a importância que eles dão para essa doença. Não é levado ao médico, é levado ao sacerdote, porque essa doença torna a pessoa impura. E a gente tem que verificar que se a gente for ver uma pessoa sofre um acidente, se ela pega uma febre, uma infecção, essas coisas, não a tornam, né? Não a tornam impura ao ponto de sair fora do meio, né, da comunidade. Mas a lepra, sim. E são levados diante de um sacerdote. Não são levados diante de um médico. São levados diante de um sacerdote. É ele que vai analisar, vai observar as lesões e vai dar o diagnóstico. Para você ver a importância que o sacerdote tem dentro do acampamento, dentro do povo de Deus. A importância do papel do sacerdote, né? Ele é responsável em manter o povo, né, a saúde física do povo, entendeu? A importância, o papel dele é tão importante o papel dele é fazer o controle, né? O cuidado de manter a saúde física do povo. Olha a importância do sacerdote. Não é só os rituais, né? Os rituais, os sacrifícios, né? Não, o trabalho deles vai muito além disso. São nesses detalhes assim que a gente vê o trabalho, a importância do trabalho deles no meio no povo de Deus, na extensão, né, do trabalho deles no meio do povo judeu. Versículo 3. O sacerdote lhe examinará a praga na pele. Se o pelo na praga se tornou branco e a praga parecer mais profunda do que a pele da sua carne, é praga de lepra. O sacerdote o examinará e o declarará imundo. Olha, se a mancha lustrosa na pele for branca e não parecer mais profunda do que a pele, e o pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará por 7 dias o que tem, o encerrará por 7 dias o que tem a praga.
Ao sétimo dia, o sacerdote o examinará. Se, na sua opinião, a praga tiver parado e não se estendeu na sua pele, então o sacerdote o encerrará por outros 7 dias. Então, qual o significado aí, irmão? A pessoa está com a suspeita, está com a lesão na pele, está com a suspeita. Aí o que que acontece? Ele vai ser isolado, ele vai ser isolado por 7 dias. Ficar isolado por prevenção, uma medida preventiva. Vai ser isolado por 7 dias. Passando esse período, ele vai se apresentar de novo ao sacerdote. Se aquela lesão, a gente vai ver mais adiante, eu vou fazer um resumo aqui. Se aquela lesão avançar, eles viram que aumentou a lesão, entendeu? Ele vai continuar sendo isolado e vai ser observado novamente. Vai ser observado novamente depois de 7 dias. Se aquela lesão ainda continua aumentando, aí deixa o isolamento, ele vai sair para fora totalmente do acampamento, do local. Agora, se ele apresenta lesão, aí ele vai ser isolado por 7 dias. Se retornando ao sacerdote após 7 dias, ele continua não, diminuiu a lesão, ainda assim ele é isolado por mais 7 dias por prevenção. Ainda assim ele é isolado por prevenção. E se de repente regrediu, né, está regredindo aquela lesão, como eu expliquei para os irmãos, a lepra, todo tipo de lesão poderia ser na pele, poderia ser suspeita de lepra. Então, ele poderia ter qualquer outra coisa, de repente não era lepra, sarou, passou, e ele deixa de ser impuro, e é reintegrado a, a, ao povo de Deus, né? A comunidade ele é reintegrada, entendeu? Então, o que é que acontece? Então, a gente vai ver uma sequência, né, de várias normas, de vários procedimentos, né, do sacerdote em relação a identificar se a pessoa tem ou não lepra. Todo cuidado. E é um cuidado minucioso. É um cuidado minucioso. Por que que tem esse cuidado minucioso? Por que essa importância de ter esse cuidado minucioso? Por quê? Por que que Deus aí dá essa importância ao trabalho do sacerdote? Por que desse trabalho ser tão minucioso? Porque, irmão, no momento que é diagnosticado essa doença, aquela pessoa deixa o acampamento, aquela pessoa deixa a sua família, aquela pessoa ela vai ser considerada impura, entendeu? Então, olha a gravidade, olha a responsabilidade nas mãos de um sacerdote, porque ele vai tirar essa pessoa do meio do povo de Deus. Ele vai tirar essa pessoa da família dela. Entendeu? Por isso que há tantos versículos e há tantos critérios, né, para a pessoa não errar. Olha, você vai ficar isolado, retorna, vou olhar novamente, entendeu? E se de repente, presta atenção, irmãos, se de repente o sacerdote viu que regrediu a lesão, né, que a pessoa está bem, mas se de repente voltar, ela é liberada, ela é considerada pura, ela é liberada a conviver na comunidade, mas se de repente retornar aquela lesão, aumentar, ele tem que ser levado imediatamente ao sacerdote. Tem que ser levado imediatamente ao sacerdote. Então, aí a gente observa a preocupação, né,
com as pessoas que possivelmente possam ter essa doença. Como eu expliquei, não há cura, não há cura. A gente tem algumas partes na Bíblia em que há momentos de cura, né, da lepra. Tem, tem inclusive no Velho Testamento, né, em um dos grandes exemplos é Naamã que foi curado de lepra. Porque naquela época, no meio judaico, né, principalmente, a pessoa para se curar dessa doença não era através de tratamento médico, de tratamento medicinal, era por uma ação espiritual, uma ação de Deus na vida da pessoa para que ela obtenha a cura. Então, era esse o pensamento naquela época. Não havia aonde recorrer para na medicina, no tratamento, não havia aonde recorrer para aquela pessoa se tratar daquela lepra. E sim, o único caminho que eles tinham para se curar era a ação de Deus. E um dos grandes exemplos de cura, né, foi de Naamã. Aí Deus utilizou o profeta Eliseu, né? Eliseu, aí fez a cura de Naamã. Um dos exemplos que a gente tem no Velho Testamento. Então, então essas normas que são criadas, estabelecidas no meio do povo judeu, para o povo judeu, e que será executado, será trabalhado pelo sacerdote, ele tem essa grande importância justamente porque vai envolver a vida futura daquela pessoa. O futuro dela está ali, nas mãos do sacerdote. Sem diagnosticar como lepra, ele já sabe. E tem situações onde a lepra é bem avançada, tem todas as características, né, conhecidas da lepra, né, e quando vai se apresentar ao sacerdote, de imediato ele já é considerado imundo. A gente observa isso lá no versículo 9, a partir do versículo 9. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote. Aí, versículo 10. E o sacerdote o examinará. Se há inchação branca na pele, a qual tornou pelo branco, e houver carne viva na inchação, é lepra, inveterada na pele. Portanto, o sacerdote o declarará imundo, não o encerrará, porque é imundo. Ou seja, ele nem vai ficar isolado, já vai para fora do acampamento. Já, quando ele já tem as características realmente da lepra, já vai para fora do acampamento. As roupas dele são queimadas. A gente vê também no texto a questão da roupa, né? Aquele líquido, né, que sai do órgão da pessoa, né, que atinge a roupa, né? Aí tem situações que pode ser lavado e tem situações onde a pessoa é considerada impura e a roupa já é descartada, já coloca um fogo na roupa, né? Já é incinerado a roupa, né? Então a gente observa a gravidade que é, né, essa doença, né, por não ter cura, né? E a responsabilidade do sacerdote com essa pessoa. A gente pode fazer, sabe, irmão, uma comparação com os nossos guias, né? Aquelas pessoas que são responsáveis pela obra, né? Tem que ter muito cuidado com os nossos irmãos, muito cuidado, porque a vida espiritual dos nossos irmãos, eles estão nas nossas mãos, não. Eles estão sobre a nossa responsabilidade do espiritual deles. Se a gente falhar, né, aquelas pessoas que estão à frente do trabalho, se elas falharem, né,
aquelas pessoas investidas, né, como pastores, bispos, né, presbíteros, se falharem, estão falhando com uma vida espiritual. Por isso que a figura das pessoas que conduzem o trabalho, das pessoas que têm a responsabilidade do pastoreio, por isso ela é tão criteriosa na Bíblia. A gente vê lá no livro de Timóteo, vê lá no livro de Tito, os critérios, né? O rigor dos critérios para aquelas pessoas que vão assumir o pastoreio, porque estamos lidando com uma vida, com a eternidade, né? Com o futuro espiritual daquela pessoa, com a salvação daquela pessoa. Entendeu? Então, a gente fazendo essa analogia, a gente vê a importância das pessoas que conduzem a obra do Senhor. A gente faz uma analogia com os sacerdotes. A responsabilidade que eles carregam de poder cuidar do povo, de saber a hora e o momento de dizer assim, olha, essa pessoa vai sair do acampamento, porque senão vai contaminar os outros. É uma responsabilidade muito grande. E essa pessoa, se de repente ela for curada, ela pode ser reintegrada? Pode. Aí, se de repente ela diminuiu as lesões, sumiram as lesões, ela pode ir até o sacerdote, e o sacerdote pode reintegrá-la à comunidade. Tem essa opção. Raro de acontecer, mas tem. Deus é tão perfeito que colocou essa opção da pessoa ser reintegrada no povo. Estou falando do judeu, povo judeu, da pessoa com lepra, né? De ser sumido, né? Quando ela esteja afastada, isolada, sumido, pode retornar sim e ser reintegrado, né? À comunidade através da ação do através da ação do sacerdote. Tá bom? Espera lá que eu vou dar uma. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui, porque eu recebi uma mensagem do Sandro dizendo que o tempo está curto. Vamos ver aqui. Eu vou trazer aqui uns exemplos. Como eu expliquei para os irmãos, essa doença ela permeou o mundo durante muitos anos. Tanto é que, na época, séculos depois, com a vinda de Jesus, ainda tinha a situação dos leprosos, que eles não tinham cura. Não tinham cura. Na época de Jesus, não tinham cura. Não tinha tratamento. E eles eram considerados impuros, ficavam afastados, né? Ficavam afastados do povo. Aí eu queria colocar aqui alguns exemplos, né, desses momentos que Jesus ele curou, que ele teve cuidado com o leproso. Vamos lá no livro de Mateus. Mateus, vamos ver Mateus. Mateus, Mateus capítulo 8. Quando a gente lê a história, né, analisa o tempo, a gente observa o gesto de Jesus, a cura de Jesus, o impacto que tem, porque é uma doença incurável. Então, é, capítulo 8, capítulo 8 do livro de Mateus. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Justamente porque não é uma questão só de doença.
Ele fica separado do povo, ele se torna impuro. Por isso a expressão dele, purificar, não é questão só de curar a doença, é torná-lo ele puro, né, perante toda a comunidade, né? Então a cura dele tá relacionado a cura dele está relacionada à sua pureza. Por isso ele se expressa dessa forma. Ele diz: Senhor, me cure. Não, eu me purifique, porque a cura da doença vai muito além disso, porque no momento que ele é curado, ele 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 pode voltar, ele pode voltar à comunidade, ele pode voltar a viver com a sua família. Por isso esse gesto ele é importante, esses detalhes, né, a gente observar, porque é muito forte, né? O milagre de Jesus na vida dessa pessoa não só vai tirar a enfermidade dessa pessoa, como vai integrá-la ao reino. Você lembra logo no início, quando eu falei daquela mulher que tinha hemorragias constantes, né? Era justamente também isso, né? Porque a pessoa se torna é, perante o povo impura, aos olhos do povo, é impura. Pelas normas do Antigo Testamento, é uma pessoa impura. E aí, o fato dela ser curada, ela não só resolve a questão da sua doença, como ela passa a ser purificada e ela passa a ser, como pode dizer assim, respeitada, né? Respeitada e considerada dentro da comunidade, dentro do meio em que ela vive. Entendeu? Então, esse que é a questão. Por isso ele se expressa dessa forma: Senhor, purifica-me. Aí Jesus, vendo, observando ele, disse o seguinte: e Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. Imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote, mostrar que ele foi curado, e fazer a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mesmo Jesus operando, curando aquele homem, Jesus ele procurava obedecer, estar dentro das leis, né, das leis judaicas, que havia, como eu expliquei lá para os irmãos, havia como ele ser reintegrado, teria que se apresentar ao sacerdote. E é isso que Jesus está orientando esse 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 senhor, né, que foi curado da sua lepra. A gente também vai ver lá, né, em Lucas 17, vamos lá rapidinho, dá dentro de algum tempo tem. Lucas 17, e aqui, Lucas 17, a partir do versículo 11. Vamos começar com esse aqui. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritavam, dizendo, por causa da condição deles, ficavam de longe, e ficavam dizendo, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhes Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Então, a gente observa, né, a ação de Jesus. Não era só a questão da cura, ele ia deixar de ser imundo, né, perante as normas judaicas, ele deixaria de ser imundo e vai poder voltar à comunidade, voltar ao convívio da sua família. E aí, a gente aprende muita coisa a respeito disso, né? Como Deus ele foi maravilhoso com cada um de nós, né? Deu seu Filho único, né, em sacrifício pelos nossos pecados, para que hoje a gente não pudesse mais padecer desse tipo de situações passadas.
Deus nos deu a cura espiritual. Nos deu a cura espiritual. Então, que Deus abençoe a todos, né? Que a gente tenha uma boa semana. Estou encerrando aqui. Já passei do horário. Passou não, tá no horário certinho. Obrigado, mano. Tá. Abrir para caso os irmãos tenham algum comentário ou pergunta antes de a gente fazer a oração final, alguma colocação antes de a gente orar, irmãos? Oi, Alexandre. Boa noite Pode a todos, falar, irmãos. mano. Eu tô com o vídeo fechado aqui, que eu tô tomando um cafezinho, tá bom? Mas tô aqui prestando atenção. Sandro, queria dizer pro Davi parabéns, né, pela nação dele, pelo estudo, pelo esforço, né, de ter trazido, assim, em riqueza de detalhes, né, tudo que ele trouxe. E até estava comentando aqui, eu lembro que a minha avó, né, que já é falecida há muitos anos, eu acho que ela já traz até isso talvez das escrituras do Antigo Testamento, ela dizia que conhecia pessoas que eram trancadas em quartos, né? E elas eram tidas como impuras, né? Agora já, que isso, a minha avó é falecida já há uns 40 anos, talvez. Uns 40 anos, eu acho. E essas pessoas eram tidas como impuras ainda para ela, né? Porque pessoa antiga, né? E também conheço relatos de pessoas que ficavam trancadas no quarto, né? Por causa dessa doença, né? Mas ótimo, Davi. Muito bom pelo estudo que trouxe. Parabéns, Deus seja louvado. Obrigado. Amém, mano. Mais alguém? Tranquilo, então. Passar a palavra para o Paulo para ele nos conduzir em oração, então. Com você, Paulo. Garopaba. Vamos orar então, meus irmãos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, reunidos online, Pai. Vivendo, Senhor, na sua verdade, Pai. Senhor, que o seu Espírito venha nos guiar, Pai. Guia-me, Senhor. Guia pelos caminhos da verdade, da justiça. Fortalece-me, Senhor, nas horas de angústias, nas horas de dúvidas, e que concede-me sabedoria para tomar as decisões corretas, Senhor. Obrigado, Senhor. Abençoa, Senhor, a minha família, Senhor, meus irmãos, Pai, meus amigos e todos aqueles que estão ao meu redor. Que a tua luz ilumine nossos caminhos. Possamos viver, Senhor, de acordo com os teus ensinamentos, Pai, com os teus mandamentos, Senhor, viver em obediência a Jesus Cristo, Pai. Oramos pelos que estão doentes, buscamos, Senhor, conforto e cura, Senhor. Fortaleça, Pai, a cada um que está enfermo, Pai. Que venha, Senhor, trazer a cura a cada um, Pai. O Senhor sabe da necessidade de cada um, Pai. Dê-nos saúde, Pai. Esperamos no Senhor, na sua compaixão, Senhor, no seu amor. Pedimos a Deus para intervir, confortar e curar. Isto é uma maneira de demonstrar nosso amor pelos nossos irmãos, apoiar pelos sofrimentos, então que venha confortar a cada um, Senhor. Nós oramos, mas quem faz o milagre é Deus. Temos que ter fé e crer na misericórdia do Senhor. Oramos pelos irmãos que estão enfermos, que Deus venha abençoar a todos que estão nesse grupo. Estou orando também lá pelo nosso irmão Roberto, da Venezuela, que a sua esposa está enferma, a vinda deles para o Brasil. Ó Senhor, te entregamos tudo nas tuas mãos, Pai, por todo esse grupo, Pai, que venha abençoar a cada um, Senhor. E o Senhor sabe o nome de todos que estão participando, Pai. Entrego todos nas tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, Paulo. Deus Amém. abençoe. Paulo. Amém. Obrigado, Davi. Com Deus. Obrigado. Obrigada, Boa Davi. noite, meus irmãos. Boa noite, Boa irmão. noite. Boa noite a até. todos. Boa noite. Fiquem com Deus. Uma boa semana.
Uma boa semana a todos. Boa Tá noite. excelente, Boa Danilo. noite, irmão. Obrigado. Boa Boa noite. Boa noite, noite, seu Deus abençoe Sejão. todos. Boa Boa noite, noite. Boa noite, Lica, Santo, Boa Davi, noite, seu Renato, a todos os Renata bem irmãos. quietinho Boa noite, lá, dona Renato. Neide. Paulo. Boa noite. Boa noite, Dona Ney. Tá linda hoje, olha, elegante. Ah, tava demorando, Dona Neide. Boa noite, Dona Cleonice. Gláucia Boa noite. Maria. Noite. Boa noite.